Porque ela era ruim? Não. Porque aquele que tinha a responsabilidade de ser o sacerdote, de ser o varão, ele está fazendo o que é mal aos olhos do Senhor. E Débora está vivendo esse contexto de pessoas ao seu redor que estão praticando coisas que desagradam a Deus. Aqui nós estamos falando de uma nação, de um povo, que pode representar a casa de cada um de nós aqui. Que cada um de nós somos um pedaço do céu ou um pedaço do inferno. Cada um de nós podemos ser o povo de Deus ou um povo que persegue aqueles que são de Deus. Débora está vivendo esse contexto. Vamos aqui para o versículo 2. E vendeu o Senhor na mão de Jabim, rei de Canaã, que reinava em Azor, e Sísera era o capitão do exército, seu exército, ao qual então habitava em Arosete do Gentio. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. Aqui a gente vê que o Filho de Deus reagindo. Eles estão com uma reação. Eles passam a clamar ao Senhor. Eles passam a se voltar para Deus. Porquanto eles tinham 900 carros de ferro e por 20 anos oprimia violentamente os filhos de Israel. 20 anos eles passam a violentar, né, esse povo. Passa a sofrer. Tem uma pergunta a ser feita, não precisa responder. Mas diante das decisões que você tem tomado e que sua família tem pago um alto preço por essa decisão tomada, decisão de ser aquele que abre porta para o inimigo. Porque nós, irmãos, como sacerdotes de nossas casas, podemos fechar ou abrir a porta para o inimigo. Responda para você. Quanto tempo a sua esposa está clamando? Quanto tempo o seu esposo está clamando? Quanto tempo os seus filhos estão clamando? Pedindo socorro de Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Esse povo está aqui diante de Deus pedindo socorro, porque tem um exército altamente armado. Pronto, preparado. Mas olha só que interessante. E Débora, mulher profetisa, mulher de Lapidós, julgava em Israel naquele tempo. E ela assentava-se debaixo de uma palmeira de Débora, entre Ramã e Betel, nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel subiam a ela a juízo. E mandou chamar Baraque, filho de Abineão, e de Guedes, de
de Naphtali e Sili. E porventura disse: o Senhor Deus de Israel não deu ordem dizendo: vai e atrai gente de Tabor e toma contigo 10.000 homens dos filhos de Naphtali e dos filhos de Zebulon. E atrairei a ti para o ribeiro de Quizon, Sincera, capitão do exército de Jabim, com seus carros e com suas multidão, e o darei na tua mão. Sincera era o capitão do exército que estava preparado para esmagar o povo de Deus. Vou entrar aqui na introdução da mensagem. Ao longo do tempo, temos visto quanto é maravilhoso quando uma mulher decide viver em submissão a Deus. A Bíblia tem algumas que se destacam sendo usadas em suas decisões diante de momentos delicados e extremamente hostis. Em Juízes 4, Débora, esposa de Lapidote, é usada por Deus para despertar coragem ao homem comandante responsável para liderar os guerreiros. Tinha um exército preparado, pronto, para levar aquele povo a cativo. Tinha um exército pronto, preparado para algemar, para matar e para destruir. Destruir quem, irmãos? Imagine você como responsável da sua casa, de guardar a sua casa diante da vontade de Deus. Imagina que você está sendo um homem ou uma mulher que nem Débora, zelosa, que guarda os princípios, que é responsável, faz tudo certinho, mas que de repente chega a notícia vinda de Deus que tem um exército disposto a destruir tudo, acabar com todos, passar homens e mulheres a fio da espada. Incendiar cidades, literalmente acabar com tudo. Três tipos de pessoas tem aqui na história de Débora. Eu estou falando apenas de Débora, mas tem 3 tipos de pessoas. Tem Débora como mulher de Lapidote, mas tem o inimigo, o exército, que é enfurecido por Deus. É Deus que endurece o coração desse exército. É Deus que abre seus olhos para que ele enxerga aqueles que estão longe da vontade dele.
esse exército, irmão, ele veio ungido como leão, faminto, pronto para usar todas as suas estratégias. Para devorar sua presa com toda a fúria. Quem é a presa desse leão faminto? É aquele que está em desobediência a Deus. Aquele que está fazendo o que é mal aos olhos de Deus. Porque Deus permite que um leão faminto, um exército altamente treinado, altamente amado, por que Deus permite que ele venha até essas pessoas e o devore com toda a fúria? Porque eles estavam adormecidos. Povo que começa a praticar coisas que desagradam a Deus, e eles adormecem na cultura, eles adormecem nos seus aplicativos de celular. Quantos passam 3, 4 horas jogando joguinho, mas não lê 10 minutos a Bíblia? Quando não passam o dia ocupado nos seus afazeres domésticos e não tira 5 minutos para ler a Bíblia? Sabe como é o nome disso, irmão? Aqui, o exército altamente brutal e cruel, eles mandavam os esponjeadores na frente. Quem são os esponjeadores? Eram pessoas que iam estudar, o irmão ia estudar, para ver qual era o meu defeito, qual era a minha fraqueza, aquilo que eu gostava demais. Então, ele pegava todo o histórico do irmão, todo o meu histórico, e levava para o capitão. Olha, capitão, eles são assim, 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 assim. Aí o capitão armava a estratégia de acordo com a sua fraqueza. E hoje, esses esponjadores são celular, novela, trabalho, mulher, marido. Aquilo que você dá mais importância na sua vida, que está acima de Deus. Esse é seu esponjador. Ele pega todas as suas fraquezas, que trabalha dentro da tua fraqueza. Esses são esponjadores modernos. Na época eram homens que iam fazer isso. Hoje, quem faz isso é isso aqui, ó. WhatsApp, Instagram, YouTube e por aí fora. Eles roubam o tempo de você estar diante de Deus. Com isso, a pessoa que está envolvida pelos esponjadores,
deixam de praticar aquilo que é agradável aos olhos do Senhor. Por quê? Porque o mundo o abraçou. O mundo o envolveu. Ele está preenchido por dentro e por fora das coisas do mundo. Quando Deus ordenou que construísse a arca, Ele mandou fazer a arca com uma madeira, com a pior madeira que existia na época. Difícil de trabalhar porque ela era cheia de nó, era ruim de planear, era ruim de cortar, ela era ruim de tudo. Mas depois que eles fizeram a caixa da arca, Deus mandou eles cobrir com ouro e betume. A madeira utilizada para construir a arca representava nós. Representa nós. Aquilo que tinha de mais ruim. Mas o ouro, coberto por dentro e por fora, representava a presença de Deus na vida desse homem ruim. E que Deus poderia transformar. Então, quando alguém olhasse para a arca, não ia ver mais, não ia enxergar mais aquela madeira ruim, aquela madeira dura, aquela madeira cheia de nó, cheia de defeito. Ele ia enxergar o que? O ouro e o betume, ou seja, a presença de Deus. Então, quando eu e você passamos a fazer a vontade de Deus, nós deixamos de ser, nós deixamos essa aparência, né? E passamos a ter a imagem e semelhança de Deus em nossas vidas. Mas esse povo aqui, ele está fazendo o que é mal diante dos olhos do Senhor. E Débora, irmão, é chamada para despertar esse homem, esse varão, que está adormecido, que está descuidado, de braços cruzados. Essa mãe, que os filhos fazem o que quer, chega a hora que quer, não se preocupa com quem está andando, o que está fazendo. Esse pai que leva a família, deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não se preocupa com aquilo que está por vir. Por que muitas famílias hoje estão vivendo uma vida completamente sombria? Porque passaram muito tempo adormecido, longe da vontade de Deus. E seus filhos, sua esposa está travando uma batalha terrível. Nós temos exemplo de alguns homens que guardaram os princípios de Deus. Que manter a sua família dentro da vontade de Deus. Tem Eudes, tem Sagar, tem Débora, tem Gideão, tem Tolá, tem Jair e muitos outros. Eu vou falar aqui de Sansão, porque Sansão ele
Ele se descuidou em algum momento. Ele passou por um momento difícil por se descuidar. Qual foi a primeira coisa que fizeram para Sansão? Furaram seus olhos. A gente acha que se nós passarmos a fazer o que é mal diante de Deus, o inimigo vai olhar para nós e vai dizer assim, ó, coitadinho, Deus não consegue, oh, que peninha dele. Acho que eu vou deixar ele quietinho no lugar dele. Acho que o inimigo vai olhar para a gente dessa forma. Coitadinho dele, ele já está, deixa ele aí mesmo quieto. Mas ele não olha para a gente dessa forma. Ele não olha. A gente pode até brincar de ser crente, mas ele não brinca de ser demônio. Não brinca de ser cruel. Porque o propósito dele é matar, roubar e destruir quem? Destruir ele mesmo? Se ele não pode destruir ele mesmo, ele vai querer destruir quem? Aquele que está brincando, aquele que está descuidado. A gente sabe do resultado dessa história de Débora, que Cícera foi derrotada por uma mulher. Não era para ele ser derrotado por uma mulher. A história não era para ser dessa forma. Ele foi derrotado dormindo, dentro da tenda de uma mulher. Houve toda a batalha, houve todo o confronto, onde todo o exército dele foi derrotado. E ele escapou a pé. E achando que podia se esconder, entrou na tenda de uma mulher. E ali foi derrotado. Sabe por quê, irmão? Ele foi derrotado? Porque uma Débora se despertou. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Uma Débora decidiu dizer sim para Deus. Amém, Jesus. Mesmo sendo esposa, mesmo sendo profetisa, mesmo sendo juiz. Ela tinha 3 funções. Quantas funções vocês têm? Mas por que Débora teve que despertar? Porque os homens estavam fazendo o que era mal diante dos olhos do Senhor. Com isso, abriu porta para que o exército altamente cruel pudesse chegar àquela cidade. Essa cidade hoje pode representar minha casa, a sua casa. Você pode
Quem está próximo de bater a minha porta? Mediante aquilo que eu tenho feito diante de Deus. E quando ele chegar, será que ele vai dizer coitadinho, meu irmão, coitadinha da irmã? Deus, ele, por mais que a gente seja rebelde, Deus, ele criou oportunidade. E ele criou essa oportunidade para esse povo, usando uma mulher de Deus. E você, que está aqui hoje, pode ser essa oportunidade. Para sua família, para sua parentela, para o seu vizinho, para sua vizinha. Quantos estão aqui estão dispostos a permitir que Deus possa usar você? Amém, aleluia. Para profetizar na vida de alguém? Quantos que estão dispostos a dizer sim para Deus? Quantos aqui estão dispostos a desarmar esse exército que está vindo, que está marchando em direção à sua casa, a direção ao seu familiar? Quem é esse inimigo? Vocês já viram aquela passagem que a legião de demônios ele clama para Deus, para Jesus não expulsar ele daquele lugar que ele está? Ele pede, não me expulsa daqui. Me mande lançar naqueles porcos. E Jesus disse, vai. Lança naqueles porcos. Aí aquela legião de demônios sai daquele homem e se lança naqueles porcos. E os porcos, o que eles fazem? E quantos conhecem essa história? Eles caem no abismo, né? E vocês sabiam que aqueles homens que ficaram chateados com Jesus, que expulsaram depois da cidade, por causa desses porcos, eles eram judeus? Judeu não come porco. Porque na lei judaica, né? Na Bíblia mesmo fala que o porco ele é um animal impuro. Ele tem uma bactéria que por mais que você cozinhe ela não morre. Isso é provado cientificamente também. Então os judeus não comiam por conta disso, porque Deus proibia. Ele estava na lista dos animais impuros. Mas por que os judeus não comiam? Eles estavam criando porcos. Porque para eles, eu não como, mas tem quem come. Os romanos comiam porcos. Então eles criavam os porcos e vendiam para os romanos. É como se eu me convertesse a Cristo e montasse um bar. Não vou vender para Cristo, vou vender só para o mundo. Era assim que esses judeus estavam fazendo. Eles não comiam os porcos, mas eles vendiam para os romanos. Ou seja, eles estavam praticando aquilo que era mal diante dos olhos do Senhor. Por isso o Senhor permitiu que aquela legião de demônios lançasse
Porque os porcos representavam os seus bens. Por isso o Senhor permitiu que ele se lançasse aqueles porcos. Por quê? Porque eles estavam praticando o que era mal, gente. Então é isso que acontece conosco. Quando nós passamos a fazer o que é mal diante dos olhos de Deus, nós damos permissão para que o mal se lance na nossa vida, na nossa família. E quando o mal ele se lança na nossa vida, na nossa família, o precipício está ali, ó, logo à frente. Esse exército estava vindo para derrotar esse povo, porque esses homens que estavam fazendo mal aos olhos do Senhor estavam com esses corpos impuros. Então o exército não estava destruindo pessoas de Deus, homens de Deus, estava destruindo os porcos. Eles vinham para destruir porcos. Os demônios não se lançaram nos homens de Deus. Eles se lançaram naquilo que fazia parte dele mesmo. Naquilo que era impuro. Então, se eu estou na minha casa com alguém impuro, eu estou dando permissão para que o mal se lance em minha família, meu relacionamento, a minha casa seja destruída. Mulher de Lapidote, Débora, ela se levanta para dizer: na minha casa, essa legião de demônios não vão se lançar, porque aquele exército representava justamente uma legião de demônios. Na minha casa, essa legião de demônios não vão se lançar. É assim que Débora estava reagindo. Essa mensagem que ela estava passando quando ela se despertou. Quando ela manda chamar o capitão do exército e profetiza dizendo aquilo que Deus vai fazer na vida dele. Através dele, para que o povo seja salvo. É essa mensagem que Débora está dizendo. Na minha casa, essa legião de demônio não vai se lançar. Amém. Glória a Deus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Nós podemos pegar Débora como exemplo. E falarmos a mesma mensagem. Na minha casa, essa legião de demônio não vai se lançar. Porque eu vou me despertar. Eu não vou deixar mais os espogiadores modernos roubarem meu tempo de Deus. Eu não vou deixar mais os espogiadores tirarem a preciosidade de Deus na minha vida. A maravilha de Deus na minha vida. Eu não vou deixar mais isso acontecer. Porque eu vou me levantar como Débora se levantou. Eu vou me despertar. Eu vou juntar 10 mil, 20 mil, quanto for necessário, homens, mulheres. Eu vou formar um exército do meu lado, de pessoas obedientes a Deus, para descer e enfrentar esse exército armado. Eles podem ter
quantos carros de ferro eles tiverem. Amém. Glória a Deus. Mas o Deus que me desperta Amém. é maior que tudo isso. Eu creio. Glória a Deus. Em nome de Jesus. O Deus que diz, levanta, desperta, é maior do que qualquer coisa que se levantar contra a minha vida, contra a minha família. Aleluia. A pergunta é: quanto aqui estão dispostos a ser? A se despertar, a se levantar. Glória a Deus. Hoje nós não temos mais guerra, né? A não ser aquela que está acontecendo lá em Israel. Que está acontecendo na Ucrânia com a Rússia. São guerras físicas. São guerras onde o artifício usado é natural. São armas que o homem constrói para destruir, na tentativa de se salvar. Mas existe uma guerra, irmão, onde eu e você travamos todos os dias. Eu até falei para a Valéria que enquanto eu saí, por 10 minutos eu peguei um Uber, e ele me falou uma palavra, ele falou assim: irmão, eu tenho um irmão que ele já fez de tudo. Glória a Deus. Ele falou: o meu irmão já fez de tudo. De tudo. Para se libertar da bebida. Mas só que a bebida é maior do que ele. E vence ele toda vez. Eu falei: não. A bebida não é maior do que ele. Ele falou: é, irmão. Porque ele não consegue se libertar. Eu falei: irmão, eu bebia todo dia. Eu bebia todo dia. De segunda a segunda, domingo a domingo, sempre é como. Mas eu não tinha um intervalo, eu disse: não, hoje eu não vou beber. Eu bebia todo dia. A bebida não é maior do que ele. E ele falou: então por que ele não consegue se libertar? Eu falei: meu nome daquelas pessoas que cuidam da cadeia, que fica ali, que vigiam os presos. Ele falou: qual o nome? Eu falei: ele é carcereiro dele mesmo. Ele é responsável para cuidar da cela na qual ele está preso, espiritualmente falando. Ele é responsável, ele é a pessoa responsável para cuidar, para trazer lá da cadeia que prende ele. Ele falou: como assim, irmão? Ele tem desejo, ele tem vontade, e o desejo e a vontade dele é a cadeia. E ele é o carcereiro dessa cadeia. Ele é o carcereiro de si mesmo. Percebe como é, meu irmão? Nós podemos ser carcereiros de nós mesmos.
Nós podemos ser a pessoa responsável para cuidar, zelar da cadeia que nos mantém longe de Deus. Por quê? Porque nós não conseguimos dizer não para nós mesmos. Eu tinha vontade todo dia de beber. Todo dia. Depois que eu me converti, eu acho que ainda passei um ano ainda bebendo. Não tenho vergonha de falar isso. Eu ia para a igreja, de vez em quando eu ficava meus cantinhos, porque não queria que ninguém falasse comigo, porque eu estava ali mais para lá do que para cá. Passei mais ou menos um ano fazendo isso. Um dia, quando eu achei que eu já estava bem, todo mundo no trabalho já me chamava de irmão. Não ofereciam mais bebida para mim. E ali ia ter uma confraternização, que era o Natal. Aí o patrão falou assim: olha, eu vou dar um presente para cada um de vocês. Quando chegou no dia, aí um dos funcionários lembrou ele: olha, e o presente que o senhor prometeu? Ele: eu esqueci. Mas foi o seguinte: eu vou dar um valor em dinheiro para vocês e vocês dividem com a festinha de vocês. Aí um falou bem assim: de vocês não, porque o irmão aqui não bebe. A gente vai tirar o dinheiro dele, depois ele dá para cada um, tira o dinheiro dele e a gente faz nossa festa. Aí tá bom, aceitei, normal. Chegou lá, deu o dinheiro, fizeram a conta lá, dividiram. Eu nem lembro quanto é hoje esse valor, porque eu lembro que aconteceu lá na frente depois. Peguei o dinheiro, entrei no carro e vim embora, né? Depois tinha carro. No meio do caminho, quando a gente estava chegando perto do Pedrão, ali, aí veio aquela voz para mim assim: ó, custa nada passar lá rapidinho. São meus amigos. É um momento de festa, confraternização. Eu dirigindo ali, aquela voz falando no meu ouvido: é só rapidinho. É verdade. Dei a volta no carro, parei quando eu parei lá, que eles me viram: irmão voltou, e foram lá comigo, engraçado. Aí um falou assim para mim: eles estavam jogando sinuca. Aí um falou assim: irmão, lá na sua igreja eles fazem ceia? Eles fazem. Eles bebem lá o vinho, eu era recém-convertido, né? Eu falei: bebe. Aí o padre também não bebe lá o vinho? Eu falei: bebe. Então você vai tomar um cálice. Eu mesmo vou comprar o vinho. Eu falei: só um cálice? Ele disse: então toma. Aí ele foi lá e comprou um Dom Bosco, colocou em cima daquela parte de ferro da sinuca, onde é caçado, né? Aí eu fui pegar a garrafa com o cerveja e falei: não, irmão, deixa aqui, eu te sirvo. Olha só como o inimigo essa casa. E ele colocou somente em casa, eles escutavam com um dedinho só. Aí eu fui lá também aquele cálice. Comecei a conversar, aí tomando o cálice. Isso devia ser umas 5 horas da tarde, por isso. Quando eu me despertei, olha como foi que eu me despertei. 3 horas da manhã, eu tinha umas 5 garrafas de vinho jogadas no chão, uma pela metade em cima e eu para mais impactar. Eu me despertei quando um deles falou assim: eita, que o irmão não toma nem de cara, é copo cheio agora. Aí eu parei, e falei: meu Deus, o que eu estou fazendo? Eu estava bem, irmão, estava bem ali no meu estudo, no discipulado. Inclusive ia ter uma premiação onde estava o irmão Régio e eu, da Cassiane, se não me engano, né? Ia ter uma premiação entre os três, o pastor Hugo estava aqui, ia visitar a casa dos três. Isso foi no sábado, foi mesmo, a gente está saindo próximo. E eu cheguei em casa, estacionei o carro, deitei com a cabeça para o outro lado para não perceber que eu tinha bebido. De manhã cedo ela me acorda: amor,
estava olhando meu computador lá. Eu fiz projeto, eu trabalho no projeto. Aí, para mim, eu não estava conseguindo dormir, pensando no que eu tinha feito, né? E comecei a fazer projeto ali, deixei o computador ligado e fui no detalhe. Quando eu cheguei lá, o pastor estava olhando o projeto. Enfim, aí ele chegou comigo e falou: irmão, queria conversar com você. Eu falei: tá bom, pastor. Sentei uns 10 metros longe dele. Começamos a conversar, conversamos. Quando terminou, ele falou assim: irmão, agora vamos orar. Eu falei: tá bem, pastor. Agora, só hora eu orar aqui. Eu disse: não, vem aqui. Aí eu fui lá com ele, ele me abraçou e mandou ele esperar 3 vezes fundo. Dei 3 doses nele. Aí ele olhou para mim assim e ele falou assim: irmão, Deus conta com você. Aleluia, Deus. Essa palavra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. 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 Glória a Deus. Porque ele poderia me condenar. Ele poderia dizer assim: irmão, desisto de você. 1 ano lutando com você e chega aqui e você está porre. Aleluia. E eu falei para esse motorista: a bebida não é maior do que ele. No dia que ele deixar de ser carcereiro de si mesmo, no dia que ele disser assim: a partir de hoje eu não vou beber mais, a partir de hoje eu vou dizer não para mim mesmo. A partir de hoje, os esponjadores modernos não vão mais roubar o tempo de Deus na minha vida. Glória a Deus. A partir de hoje, não vou ser mais aquela madeira dura, ruim de trabalhar. Porque quando nós falamos não para o nosso discipulado, nós estamos sendo essa madeira ruim, dura, cheia de nó. Porque o discipulado, Deus ele vai cobrir você com um perfume, com ouro, que representa a sua glória, a sua presença. Aí quando você começa a dizer não para Deus, aí o que aparece? A madeira dura, cheia de nó. E você está ali, o carpinteiro está ali trabalhando, querendo fazer ela, mas ela está lutando. Quero permanecer como eu estou. Eu quero que a minha família continue lutando essa batalha terrível, sombria. Essa é a mensagem que a gente passa para Deus quando a gente diz não para o nosso discipulado. Glória a Deus. Eu quero continuar sendo a porta de oportunidade para o inimigo destruir a minha família. Aleluia, Deus. O discipulado, irmão, não é algo que você possa deixar de fora da sua vida, porque é uma ordenança de Deus. Ele não fala assim, ó, leia a Bíblia.
Examinar está além de ler. Porque você pode ler um jornal, uma revista, mas a Bíblia você tem que examinar, você tem que buscar fundo, porque lá está a instrução para que esse exército, ele não marche em direção a essa casa, para que ele não se lance na sua família e leve ela ao abismo. Porque lá está a instrução para que você não seja carcereiro de si mesmo. Que você não seja o responsável para zelar a cela que está lhe prendendo. Que o carcereiro ele zela a cela, ele zela o ambiente onde o prisioneiro está ali sem sua vontade. Ele não está ali porque quer. Se ele pudesse, ele saía de lá. Nós podemos sair dessa cela. Nós podemos deixar de ser esse carcereiro de si mesmo. É só nós olharmos para o que Débora fez. É só nós nos despertarmos. Amém, Deus. É só nós dizermos sim para Deus. Sim para o discipulado. Sim para o evangelismo. Sim para o ciclo de oração. Sim para a célula. E dizer não para quando o amigo te convidar para tomar um cálice de vinho. Um cálice, eu disse sim para um cálice de vinho. E eu passei a ser o carcereiro da minha célula. Porque, olha, irmão, demorou para me levantar. Não foi fácil. Foram 7 anos de luta. 7 anos. Se a gente vê a história de Daniel, olhar para a história de Daniel, a gente vai ver que eles passaram um período muito longo, como prisioneiros. O povo que estava no Egito, que foi liberto por mão forte e poderosa de Deus, de virar em Êxodo, estava 400 anos preso. Tu acha que o inimigo ele vai chegar a te aprisionar e ele vai não te dizer assim, vai te embora? Vai te libertar? Não, vou te pegar aqui só 2 minutinhos, vou te deixar aqui e vou te libertar. Ele veio para matar, roubar, destruir. Ele só vai deixar quando se cumprir o propósito dele, que é destruir. Mas Jesus veio para que eu e você tenhamos vida, e vida em abundância. Para isso eu preciso passar a fazer aquilo que é agradável aos olhos de Deus. Preciso me levantar, preciso me despertar. Dizer não. Primeiro para mim, para as minhas vontades, para os meus desejos. Porque se eu não aprender a dizer não para mim, eu não vou aprender a dizer não para mim. É fácil dizer não para ela. É fácil dizer não para minha esposa. É fácil dizer não para outras pessoas. Mas o que Deus quer é que nós digamos não para nós mesmos. Renuncie a si mesmo. Renuncie a si mesmo. Para que haja vida em abundância. Quero convidar os irmãos a ficar de pé.
olhos de vocês. E meditasse nessa música aqui agora.